Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Abra a sua Bíblia na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. Segundo aos Coríntios 2, verso 11. Aí a Escritura diz assim: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Satanás é um ser astuto, sagaz, né? Não é de graça que Deus atribuiu a ele a imagem de serpente, a sua astúcia e a sua capacidade de ferir, de matar. E o apóstolo nos orienta aqui, nos ensina que nós não devemos ignorar os seus desígnios, para que ele não alcance vantagem sobre nós. Satanás não pode, de fato, tocar em um servo de Deus, a menos que o Senhor assim o permita. Nós temos diversos textos na Bíblia que ensinam para a gente que o controle de Deus, inclusive, está sobre ele. No entanto, também a Bíblia não esconde que ele nos odeia. E odeia tudo que se chama santo, tudo que aponta para Deus, tudo que é de Deus, tudo que vem de Deus, faz parte do seu ódio. Então, hoje, eu queria comentar com os irmãos a respeito disso, para nos precaver de algumas coisas. Satanás é um ser extremamente experiente. Se fôssemos olhar em termos de tempo e de vivência, Satanás é extremamente experiente no que faz. A sua maldade não começou ontem, nem anteontem. Ele é extremamente capaz nos seus ardis, nas suas malícias, nas suas armadilhas. Ele não é alguém que começou a pensar maldosamente recentemente. A sua experiência é tão antiga quanto a humanidade. Ele é extremamente mau, não há nele bem algum. Enquanto a Escritura diz que em Deus não há treva nenhuma, podemos dizer exatamente o oposto de Satanás. Nele não há luz alguma, nele não há bem algum, nele não há nenhuma virtude, não há nada que lhe torne digno de qualquer compaixão, de qualquer alívio nessas designações que nós fazemos, né? A sua ira e a sua maldade são a totalidade da sua natureza, do seu ser. Ele é extremamente mau. Não há nenhum traço de justiça no que ele faz ou de misericórdia na sua natureza. E ele sempre busca exatamente isso, alguma vantagem sobre nós. Alguma vantagem sobre a igreja, alguma vantagem sobre um filho de Deus.
é o que ele mais deseja. É poder assumir em algum momento algum tipo de vantagem sobre os crentes. E Paulo está dizendo aqui, no contexto, que o perdão é uma das coisas que impede que ele alcance vantagem sobre nós. Mas eu quero pegar esse ensino de forma um pouco mais geral para a gente pensar melhor nisso, né? O Satanás não precisa de um esforço monumental, muito grande, gigantesco, para atrair o homem para as suas armadilhas, as suas tentações, os seus alçapões, né? Ele está sempre ali, pronto, na próxima esquina, como um predador à espreita. Mas, de fato, o homem caído no pecado, o homem, depois da queda, depois de ter dado ouvidos pela primeira vez a essa serpente, não precisa de muita coisa para ceder aos seus apelos, para ceder à sua voz, cair nas suas armadilhas, ceder às suas tentações. O homem, na verdade, ele é inclinado a isso. Ele é tendente a isso. O homem, naturalmente, caído no pecado, ele tem uma tendência natural a se deslumbrar com aquilo que Satanás oferece, que a sua maldade oferece. O homem é inclinado totalmente a isso. O Satanás tem todo tipo de laço que você pensa. Ele tem laço para os sábios. Ele tem laço para os ignorantes. Ele tem laço para os experimentados no Evangelho. Tem laço para os novos no Evangelho. Tem laços para aqueles que nunca ouviram o Evangelho. Aqueles que nunca ouviram o Evangelho, ele induz e aplaude a iniciativa do coração desses homens de criar seus próprios deuses e adorar a criatura em lugar do Criador. Aqueles que conhecem o Evangelho recentemente, ele tem sempre os laços prontos para desviar a sua atenção daquilo que está agora lhes abrindo os olhos. Para aqueles que são um pouco mais experimentados no Evangelho, ele tem sempre algum laço pronto para corromper a sua verdade e adicionar algum grau de heresia, de erro, de engano ao seu conhecimento e à sua fé. Satanás tem sempre um laço pronto. Ele nunca deixa de estar preparado, de ter uma proposta para qualquer tipo de pessoa, em qualquer tipo de circunstância. Um puritano no passado disse que Satanás é extremamente hábil em apresentar a isca e esconder o anzol. E se você é da turma que gosta de uma pescaria, você sabe bem que se o anzol aparecer, as suas chances diminuem brutalmente, né? Ele oferece todas as vantagens que o pecado pode oferecer. Ele é muito perspicaz e muito capaz na tarefa de persuadir. Ele é extremamente persuasivo em fazer as pessoas acreditarem nos benefícios do pecado, no prazer que ele traz, nas vantagens aparentes que ele pode promover. Ele convence as pessoas de que o pecado pode trazer benefícios, que a mentira pode trazer benefícios, que a trapaça pode trazer benefícios, que ele chega ao ponto de convencer muita gente de que, na verdade, este é o melhor caminho e de que esta é a melhor maneira
e de que a pessoa depende completamente desse pecado para ser bem-sucedida naquilo que pretende. Mas se você não mentir, você não consegue. Se você não trapacear, você fica para trás. Se você não fizer como todos os outros, você será o único derrotado, né? Se você tem que estar em busca, por exemplo, de um financiamento para uma casa, ele diz para você: minta nos documentos, minta nos valores, para que você se enquadre numa faixa ou noutra, né? Minta para que você consiga um benefício estatal, uma Bolsa Família, né? Há pessoas que recebem Bolsa Família que ganham 3, 4 vezes o que eu ganho, né? Então, ele é extremamente capaz na tarefa de fazer as pessoas acreditarem que a única maneira delas conseguirem alguma coisa é pelo viés do pecado. Ele é sempre muito bom em esconder a ponta do anzol. Ele sempre diz aqueles benefícios imediatos que o pecado pode trazer, mas sempre esconde o preço que isso cobrará em algum momento. Ele nunca diz o quanto custará aquele financiamento. Se poupou alguns reais ali, custará uma alma, custará uma relação com Deus, custará a alegria do Senhor na vida de alguém. Ele certamente convence as pessoas até hoje: é só um pecadinho, certamente não morrerás, né? Certamente não morrerás. Ainda é a mesma proposta feita a Eva. Nunca pedi para você sair da igreja. Que isso? Quem sou eu? Jamais pediria isso para você. Mas esse pecadinho não exige que você saia. Esse pecadinho não interfere. Certamente não morrerás. Os benefícios valem a pena. Vale a pena correr o risco por causa desse benefício, né? Desse sexo, desse dinheiro, dessa condição, dessa oportunidade, desse benefício que esse pecado pode proporcionar. Satanás é extremamente ardil nisso, e com isso ele vai conquistando vantagens sobre nós. Na verdade, Satanás é um ser extremamente capaz na tarefa de encolher pecados, de pegar pecados e fazê-los parecer pequenos, portáteis. Esse você pode carregar, esse ninguém vê, cabe no bolso. Esse não é aparente. Esse você consegue deixá-lo oculto. A tarefa de Satanás, a sua capacidade em diminuir pecados ou a importância de pecados é tão hábil, é tão poderosa, que mesmo crentes, às vezes, passam, mesmo sem perceber, a acreditar que um pecado pequeno não é capaz de ferir, não é capaz de interferir na sua relação com Deus. Mas a gente precisa se lembrar que um buraco no navio já é capaz de afundá-lo. Uma flecha só também é capaz de matar. Uma gota de veneno também pode levar ao óbito. Não é necessário um pecado aparente para que as pessoas se separem de Deus, deixem a glória e se tornem carentes da glória de Deus, como a Escritura diz que os pecadores são. Porque todos pecamos e estamos carentes da glória de Deus. Mas ele tem essa capacidade. Satanás é como a lenda das sereias. Na lenda das sereias, elas têm um canto que é tão envolvente, tão doce, tão aprazível,
tão desejável, que os marinheiros ficavam entenebrecidos, ficavam completamente tomados, possuídos, encantados com aquele canto, e chegavam ao ponto de pularem dos navios, nadarem em direção àquele canto, até só para descobrirem no final que quem cantava não era nada parecido com o canto. E ali se tornavam presas das sereias, né? O canto da sereia. E essa lenda representa muito bem a capacidade de Satanás. Quando o apóstolo ensina que ele é capaz de se transformar ou se disfarçar em anjo de luz, ele não está se referindo necessariamente a uma imagem, a algo visual, mas a essa capacidade que ele tem de atenuar os efeitos e os perigos do pecado, para que os homens vejam que, na verdade, aquilo não é algo trevoso, é algo luminoso. Na verdade, essa ação não é pecado, essa ação é valiosa, ela é uma bênção. A ponto de que algumas pessoas chamam aquela ação totalmente pecaminosa de bênção, né? Quantas pessoas você já conheceu que quebraram uma aliança de casamento para entrar num outro relacionamento e entendendo que esse outro relacionamento foi uma bênção de Deus, foi um presente de Deus, né? Não, eu estou terminando esse relacionamento para dar continuidade a esse aqui, porque é um presente de Deus para mim. As pessoas chegou ao ponto de chamar o pecado de bênção de Deus, né? Isso é uma bênção de Deus. Não, essa porta foi Deus quem abriu, né? Esse trabalho aqui, nós estamos começando esse trabalho que é completamente espúrio aos olhos de qualquer pessoa minimamente treinada no Evangelho, mas ele começa dizendo, foi Deus quem mandou. É de Deus. E acontece tanta coisa assim. Essa capacidade que Satanás tem de transformar aos olhos das pessoas trevas em luz é uma habilidade espantosa. De fazer com que as pessoas não percebam mais o dano do pecado, a natureza do pecado, a grandeza do pecado, a vileza do pecado, a maldade do pecado, o perigo do pecado. E passem a vê-lo ou como insignificante, como coisa mínima, ou simplesmente até mesmo como uma coisa boa, como algo benéfico, como algo que nos aproximará de Deus. Isso é terrível. O Salmo 101, no verso 1, o salmista diz algo que é precioso demais para a gente quando pensamos nesse assunto. Cantarei a bondade e a justiça. A ti, Senhor, cantarei. Em algumas versões dizem a misericórdia e a justiça. A bondade e a justiça, a misericórdia e a justiça de Deus, elas andam absolutamente juntas. Elas fazem parte do mesmo caráter de Deus, do caráter santo e perfeito de Deus. Se não atendemos às misericórdias de Deus, a justiça certamente sentará no trono e cobrará o seu preço. A Bíblia diz que Deus é muito misericordioso, que Ele é extremamente misericordioso, que a sua longanimidade é maravilhosa. Mas tanto quanto Ele é misericordioso, Ele é também justo. E a justiça de Deus jamais permitiria que um só pecado ficasse impune, ainda que a sua e a minha concepção sobre ele estejam completamente equivocadas por causa das ilusões de Satanás.
Se Deus é muito misericordioso, Ele é também muito justo. E a única coisa que realmente nos previne e nos garante qualquer vitória a respeito do pecado, pela misericórdia de Deus, exatamente pela sua misericórdia, é o amor por Jesus Cristo. O amor que nós temos por Jesus é o único remédio realmente eficaz contra o pecado. Porque se dependêssemos da nossa própria capacidade para julgar os pecados, o que é e o que não é, qual a sua gravidade, qual a sua importância, certamente falharíamos e faríamos um serviço ainda pior do que o de Satanás. Porque o Satanás engana as pessoas a respeito do pecado, mas ele mesmo dimensiona muito bem os pecados, ele sabe muito bem o quão maligno o pecado é. Mas nós ficamos ludibriados. Mas aquele que ama Jesus tem sempre uma dimensão mais adequada dos perigos. Aquele que ama Jesus tem sempre... Porque aquele que ama Jesus está sempre olhando para o rosto dele, está sempre com a sua face voltada para Jesus. Ele sempre tem o seu rosto iluminado. E isso impede que Satanás o convença tão facilmente das suas ilusões. O problema é que o amor que temos por Jesus nem sempre é tão grande quanto o amor que temos pelo sucesso no mundo, pela vantagem, pela riqueza, pelas coisas desse próprio mundo. Quando Salomão foi escrever a poesia mais linda que o mundo já viu, que é o livro de Cantares, Cântico dos Cânticos, a primeira coisa que ele diz é linda. O livro de Cantares começa assim: Cantares ou Cânticos de Salomão. E a primeira coisa é uma palavra da esposa, né? Quem fala primeiro no livro não é, de fato, o esposo, é a esposa. E ela faz um pedido. Ela diz: beija-me com os beijos de tua boca, porque é melhor o teu amor do que o vinho. É assim que o livro de Cantares começa. Beija-me com os beijos de tua boca, porque é melhor o teu amor do que o vinho. Veja que o pedido não é o beijo, mas os beijos da tua boca. Qualquer alma que já tenha sido beijada por Cristo, nunca mais se sentirá plenamente satisfeita. Ela se torna insaciável, ela se torna eternamente agora desejosa dos beijos de Cristo em nossa alma. Toda pessoa que já compreendeu que o amor de Deus é melhor do que o vinho, não consegue mais se satisfazer com as coisas desse mundo. Apenas os beijos de Cristo são suficientes. Ela sempre desejará agora os beijos de Cristo. Ela só tem olhos para Cristo. Ela entendeu que o amor de Cristo é melhor do que qualquer vinho. E vinho na Bíblia é sempre aquilo que remete à ideia de prazer, de delícias, e nem sempre pecaminosas, muitas vezes lícitas e santas. Mas o amor de Deus é sempre melhor do que todas essas coisas. E todo crente, todo coração que já foi de fato beijado pelo Cristo, ele agora não consegue mais ver as coisas da mesma maneira.
Ele não se dá mais por satisfeito. Toda pessoa que já foi beijada por Cristo, ele agora estuda, trabalha, vive, oferta e faz todas as coisas para conhecê-lo mais e mais e continuar sendo beijado por ele, para continuar sendo-lhe agradável e para vê-lo satisfeito nesse casamento celestial, como a Bíblia mesmo usa essa metáfora. Cristo é a única coisa capaz de prender a atenção do homem em lugar do pecado. Sem Cristo, a mente humana, o coração humano, a alma humana nunca conseguirá se desprender do pecado, porque o pecado se parecerá sempre mais atraente do que qualquer coisa santa. Sempre uma coisa fútil, uma coisa pecaminosa parecerá mais prazerosa, mais doce do que a oração, do que a Escritura, do que a comunhão dos santos, do que a presença inigualável de Cristo. A pessoa, enquanto não tenha sido, sua alma não tenha sido beijada por Cristo, ela sempre estará como Pilatos, diante da verdade, perguntando o que é verdade. Ela sempre estará como Nicodemos, diante daquele que é a vida, perguntando, mas como posso ter a vida? Ela sempre estará ainda como os fariseus, diante do Cristo, dizendo, esperamos o Cristo. Elas sempre estarão em busca de algo, sem perceber que o algo já os encontrou. E a sua alma nunca encontra descanso. E eles nunca têm um prazer verdadeiro. Eles nunca descobrem a doçura do casamento verdadeiro, para usar a mesma analogia de Cantares. Porque elas estão sempre em busca de algum beijo que lhes satisfaça, de algum beijo que realmente preencha seus corações, mas apenas a boca dele é capaz de dar esse beijo. Beija-me com os beijos da tua boca. Por melhor que outro beijo seja, e olha que tem beijo bom, ninguém tem a boca do Cristo. Ninguém é capaz de beijar o nosso coração e a nossa alma como Cristo. Só Cristo é capaz de dar esse beijo. E uma vez que Ele dê um beijo desse em nossa alma, nós nos tornamos insaciáveis. Esse pedido estará sempre ecoando em nosso coração. É por isso que o crente é sempre arrependido. E o arrependimento do crente é diferente quando ele erra, quando ele peca, quando ele falha. Porque o crente, ele se arrepende de verdade. Ele se arrepende não pelas consequências do pecado em si, ele se arrepende porque sabe que o seu pecado ofendeu o dono dessa boca. Porque o seu pecado entristece Cristo. Pedro, quando pecou e negou Cristo, se arrependeu porque sabe que aquilo entristeceu Cristo. Judas se entristeceu não porque Cristo ficou triste, mas porque sabia que seria punido, sabia que seria rejeitado pelo que fez. Essa é uma diferença muito grande. Muito grande. Quando Paulo escreve a Efésios, no capítulo 3, verso 18 e 19, Paulo diz que nós devemos poder compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. O amor de Cristo excede todo entendimento, porque nós devemos experimentá-lo, ainda que saibamos que nunca vamos entendê-lo plenamente.
nós nunca vamos conseguir entender plenamente o tamanho, a largura, a profundidade desse amor. No entanto, podemos experimentá-lo. Uma vez que entendamos e realmente tenhamos a experiência de sermos amados dessa maneira e amemos a Cristo assim, então nosso coração estará vacinado contra o canto da sereia. E ainda que nos mantenhamos, de certo modo, falíveis nessa vida, não teremos olhos para mais nada, a não ser para o amado das nossas almas. E a única coisa que nós vamos desejar mais do que tudo serão os beijos da sua boca. Mas até que isso aconteça, Satanás continuará sempre tendo vantagem. Sempre que a pessoa seja colocada numa situação de conflito, em que ela precisa escolher entre o pecado e a coisa santa, ela sempre será atraída para o pecado, a menos que a sua alma tenha sido beijada por Cristo. A menos que o seu coração ame a Cristo e o deseje tanto quanto aquela esposa está falando ali. Sempre que o homem estiver em conflito, na iminência do pecado, se ele nunca foi beijado por Cristo, se ele não ama Cristo, não o deseja dessa maneira, se torná-lo, fazê-lo feliz e ser agradável a ele não for realmente aquilo que ele mais deseja, os homens sempre escolherão o pecado mesmo. Enquanto não estiverem em situações de conflito, tudo vai bem. Até que ele precisa escolher entre uma fraude e uma honestidade, entre uma mentira e uma verdade desconfortável, entre um currículo honesto e um currículo fraudulento, né? Entre um imposto verdadeiro e um imposto diminuído, entre um relacionamento fiel e um relacionamento infiel, entre um horário de culto e um horário de jogo, entre coisas e conflitos que obrigam uma decisão, né? Que exigem uma decisão e uma escolha. Os homens sempre escolherão o pecado, a menos que tenham sido beijados pela boca de Cristo. Aqueles que Cristo já beijou não desejam outra coisa, a não ser que continue sendo beijado para sempre. Beija-me com os beijos de tua boca, porque o teu amor é melhor do que o vinho. Depois que isso acontece, tudo muda. Tudo muda. A única maneira de não permitir que Satanás encontre vantagem sobre nós é amando a Cristo e suplicar pelos seus beijos. Sempre nos lembrando que o amor dele é melhor do que o vinho. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, por esses textos da Escritura. Obrigado também porque o Senhor continua nos beijando. O Senhor continua beijando a igreja. E continua salvando, e continua santificando. E nos lembrando que Satanás também continua com seu canto, com seu encanto e com seu desencanto também. Obrigado, Deus, por nos revelar a ponta do anzol e nos fazer, ó Deus, ainda que dependentes completamente do Senhor, nos fazer agora mais prevenidos por amor a Ti e pelo Teu amor. Ajuda-nos, ó Deus, a nos lembrar sempre que o pecado, independente do seu tamanho e da sua forma, sempre ofende a um Pai amoroso, crucificou um Filho bendito e continua entristecendo um Santo Consolador. Tem misericórdia de nós, Senhor Deus. Ajuda-nos a sempre
percebermos a luz real e a virtude real daquilo que é santo, mesmo quando isso, ó Deus, aos olhos do mundo, parecer loucura. Pedimos estas coisas em nome e por amor de Jesus, o Messias, aquele que é o dono da boca que desejamos. Amém.